Bom dia, senhor. Como é o nome do senhor? Ricardo Vieira Coutinho. Qual a idade do senhor? 58. Sua profissão? Eu sou farmacêutico, mas exerço na atualidade um cargo eleitoral, governador. Endereço do senhor? Rua Padre Ais, sem número, Granja do Governador, Miramar, João Pessoa. O senhor vai ser interrogado no âmbito de uma exceção da verdade. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, pode dar suas explicações acerca do fato. Eu pergunto a Vossa Excelência, é verdade que o senhor teria um irmão e grupo político liderado pelo deputado Doda de Tião, que é da base do governo do senhor, envolvido em explosões de bancos, tráfico de armas e drogas no estado da Paraíba, quadrilha integrante na qual é integrado, inclusive, pelo cunhado e irmãos do senhor Doda de Tião, que vem a ser deputado estadual, que recebe ordens do senhor Coronel Coutinho, que vem a ser irmão do senhor, secretário de Segurança. Bem assim, seria verdade o fato de que o senhor teria sido mandante da morte do funcionário público Bruno Ernesto, que teria descoberto um esquema de corrupção no município de João Pessoa, enquanto o senhor teria sido prefeito do projeto Jampa Digital. Também questiono se guarda alguma veracidade a informação de que o senhor e mais 4 pessoas estavam na Granja Santana quando tomaram ciência do assassinato do Ernesto e teriam comemorado regado a vinho. O senhor Coronel Coutinho, a Estela Isabel e o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Também em continuidade, questiono se é verdade o fato de que a munição ceifou a vida do senhor Bruno Ernesto, teria sido proveniente da Secretaria da SEAP, e que o senhor seria amigo pessoal do senhor Jailton Paiva, que teria sido também seu assessor, e que estaria envolvido diretamente com a execução da morte desse cidadão. E também, por fim, o senhor Coronel Coutinho teria contato direto com um grupo criminoso e que inclusive foi amando do senhor, conforme dito pelo secretário Cláudio Lino e o delegado Marcos Vilela, que Sebastião foi perseguido pela Polícia Civil, tendo sido acusado de participar de um assalto à Granja dos Lucenos, em Queimadas, município do estado da Paraíba. Os bandidos procuravam armas. Isso é verdade, senhor? Se não é, quais as razões de ser o senhor acusado disso? Todas as questões, excelência, são totalmente falsas, são calúnias, são ilações, insinuações. Não existe uma única questão que tem um mínimo de sustentação. Tudo é ouvir dizer, alguém disse, mas quem não alguém? E quando o nome de alguém aparece, é do mesmo grupo. Não tem ninguém fora desse círculo. Esse círculo do qual eu falo, que inclui a senhora Laura, a senhora Pâmela, a senhora Osmilda, que se recusou a vir hoje, a vir na quarta-feira, testemunha. Era a única pessoa que teria ouvido o tal do suposto telefonema da senhora Pâmela. Ela não veio. Ela dispensou porque ela disse que não vinha. Então, todas essas só extrapolam um pouco para onde? Para o famoso, que foi dito aqui, intrometidos, que era uma reunião de jornalistas, né, para atacar o governo.
eles ficavam celebrando lá e dizendo os maiores absurdos do mundo. O núcleo é o mesmo. E todos estão sendo processados por mim, e não é não é por calar a boca, não. Está sendo processado por calúnia, infâmia e difamação. Eu não quero que ninguém cala a boca, não. Agora eu quero que no mínimo prove, porque ninguém pode estar atacando a honra de ninguém. Porque se isso passar a ser possível, você imagina o Estado de Direito dentro desse país. E dentro daqui, todo mundo pode ser vítima. Se o senhor me permite, eu vou colocar algumas coisas que desmontam na prática qualquer insinuação de omissão do Estado em relação à criminalidade. Que é um absurdo. Se alguém acusa o Estado de qualquer omissão, mas não na segurança. Nós estamos enfrentando uma guerra nesse país. E o único Estado que consegue ter resultados positivos 7 anos seguidos é a Paraíba. Então como é que o Estado vai ser omisso? Como é que é possível isso? É o único. É o único Estado que o número de homicídios cai desde 2012 e vai cair agora esse ano também. Não é? É o Estado onde, e o senhor vai ver, que isso aqui é um documento oficial, se a senhora Laura não tiver objeção, eu entrego para o senhor, o senhor vai ver que este ano, e eu já começo pelo fim do desmonte desse tipo de insinuação cavilosa, irresponsável, este ano foram presos 173 indivíduos por roubos e furtos às instituições bancárias na Paraíba. Esse é um número absurdo. Como é que um Estado, uma Secretaria de Segurança é omissa ou tem algum conluio se consegue prender 173? Nós estamos que dia? Nós estamos no dia 23. Isso aqui deve ter sido até o final de outubro. 173. Polícia Militar integrados aí contra a Federal também, mas o efetivo é todo das polícias. 103 e 70 da Polícia Civil isoladamente. 173. Isso é uma prova que as polícias da Paraíba, e mais do que as polícias, a segurança da Paraíba, tem feito o que pode para poder combater uma espécie de banditismo que está pelo Brasil inteiro. Em 2015, contra instituições bancárias, foram 2.507 no Brasil. Em 2016, 2.082. Em 2017, 2.435. Isso é em todo canto. O Sudeste concentra mais casos do que o Nordeste, inclusive. Não é? E dizer que na Paraíba os casos existem em função disso. Aqui o Sudeste 35% e o Nordeste 30% desses casos 2015, 2017. Não é? Em relação a ataques no Brasil a carro forte no primeiro semestre, 2016, 22, 2017, 49, 2018, 75. É a forma que a bandidagem está fazendo dinheiro. Droga e banco. Não é? Nós somos vítimas. O Estado é vítima disso, mas tem reagido, e os números que eu estou aqui apresentando, que repito, são números oficiais, e eu não poderia, se não fossem oficiais, eu não poderia apresentar aqui. Eu estou colocando a minha condição de chefe executivo e assinando embaixo de um ofício de um documento do secretário executivo, Jean Francisco Bezerra Nunes, dando fé a todos esses números, que eu particularmente não acompanho. Sabe por quê? Porque raros são os estados que o governador acompanha e monitora mensalmente tudo que diz respeito à segurança, de roubos, de assaltos, de mortes. Eu me dei a condição de ser responsabilizado pelas coisas ruins e pelas coisas boas, pelas insuficiências e pelos progressos. Eu me dei essa condição. Eu me reúno mensalmente e todos os dias, já recebi aqui, todos os dias, meia-noite, meia-noite e meia, eu recebo um apanhado do dia do número de homicídios. Eu sei aonde estão,
cobro isso. Portanto, eu podia muito dizer, não, segurança é para lá. Eu estou chamando para mim, como desde o primeiro dia, a responsabilidade por isso. E acho um absurdo ouvir aqui que alguém promova pelas redes sociais uma clara tentativa de destruir algo que é difícil demais de construir, que é uma política pública de segurança. É muito difícil isso, mas olhar o Brasil. Mas olhar o Nordeste, está tudo pegando fogo. No ano passado teve verde é uma diminuição de homicídios, Paraíba e Alagoas. O resto vermelho. Isso não é brincadeira. E quando alguém ataca dessa forma, está fazendo muito mais do que uma calúnia a uma pessoa. Está querendo destruir algo que é da sociedade. Eu não retiro a possibilidade de, dentro da polícia, das polícias, você ter pessoas indignas para o exercício do cargo. Eu já demiti mais de 80 policiais. Eu nunca mudei uma sentença da comissão processante. Nunca. Eu leio porque eu tenho que ler, mas eu não mudo. Não é? Porque tem sempre o recurso, eu não mudo. Pode ser quem seja. De oficiais que tem que passar pela justiça, aos praças, eu vou afastando, porque se tem dúvida tem que afastar da polícia. Aqui na Paraíba, entre 2016 e 2017, houve uma queda de 19% aos ataques às instituições bancárias. Isso aqui não é ouvir dizer não, isso aqui é dado concreto, não é alguém que me disse, alguém falou, não pode aparecer. Eu estou assinando aqui embaixo. Nos 2017 a 2018, 2016, 95, 2018, uma explosão, 66. Há uma queda, mas isso é esforço de quem trabalha lá na ponta, que caminha com esse número, que para mim, eu pedi isso, porque eu infelizmente tenho que tomar o tempo do senhor e da doutora promotora, porque eu pedi esses números e me surpreendi com o número de pessoas presas relacionadas ao assalto à banca. Uma polícia que tem 173, uma secretaria que comanda as polícias que prende isso aqui. Uma secretaria com envolvimento com roubo de banco. Pelo amor de Deus. Então, essa questão relacionada a primeira coisa era roubo de banco, é de uma coisa absurda. Ou seja, eu que circulo por dentro desse estado, talvez tenha almoçado centenas de vezes em casas que eu nem me lembro o nome. Se acontece alguma coisa, eu vou ser responsável. Ou então alguém vai ter o direito de dizer que eu estou por trás de alguma. O deputado Doratião é um deputado, ao que me consta, não está condenado. Ao que me consta, nesses processos nem existe como réu. E é um deputado que faz parte da base. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver? Eu não tenho nada a ver com o fato de alguém acusar um deputado. Vai acusar um deputado? Eu gostaria muito de ter provas, porque com certeza a polícia iria para cima. Agora, ouvir dizer, não, alguém me disse. Alguém me disse. E sempre, repito, no mesmo círculo ali uma outra mentira. Pietro nunca foi assessor do senhor Coriolano, que é meu irmão. Nunca foi. Isso é a criação dessa turma aí. Ele nunca foi assessor, isso não existe. Mas foi taxado várias vezes, desde quarta-feira, o senhor ouviu, um assessor. Isso subliminarmente cria uma relação que não existe. Que alguém é assessor sem ser? A criminalização de outras pessoas é outro abuso, que eu venho sendo vítima, e as pessoas também, há muito tempo. Isso é um caso típico de abuso. O senhor Jailton Paiva, como é que alguém pode acusar o outro e dizer não foi ele que foi pegar a arma? Isso está aonde? Isso existe aonde? Qual é o depoimento? Aonde é que tem? Eu não estou perguntando, eu estou só expressando assim de uma forma para poder repudiar esse tipo de ilação.
não existe em canto nenhum que Jailton Paiva, que é um trabalhador e é meu amigo. Observe que as pessoas que supostamente sejam meus amigos são levadas para dentro dessa profusão, perdão, mas dessa diarreia de ilações, de insinuações, de coisas que não tem um ponto sequer para se amarrar. Nada se amarra. A senhora Laura disse que não, eu não quero as redes, eu não. Há 5 horas atrás estava postando. Há 5 horas atrás, no Facebook. Ora, e postando, sabe o que? Bruno Ernesto. Mas aqui disse que não, que estava afastado. Não é? Ou seja, quem é que está por trás disso? Eu venho sendo vítima de calúnia sucessiva, eu tenho vários processos, não é para nada não. É porque é a única forma, dentro do Estado de Direito, que eu me entendo, de me defender. Tem gente na política aí que prefere não polemizar. Eu não faço parte desse time. Me acusou de crime, tem que provar, porque como é que é esse negócio? Porque foi dito aqui, também na quarta-feira, Lava Jato. Eu não tenho. Imagina. Eu consegui, a justiça condenou a partir de uma ação minha, gente que chegou aqui e não conseguiu provar, porque não pode provar. Eu não tenho envolvimento nenhum. Mas estou sendo permanentemente. Um outro ponto que é necessário, antes de entrar no caso dos 2 assassinatos, que é necessário esclarecer. Foi dito também de uma forma subliminar aqui, né? A Operação Cartola afastou delegados. O delegado da Operação Cartola foi concluído no dia 5 de junho. Já está na justiça. Não tem nada a ver mais com a polícia. A polícia não. E o delegado foi removido como mais de 20 outros foram. Esse é o meu direito, enquanto governador, de assinar a portaria que um secretário, que o diretor-geral da polícia me diz, para exatamente não manter delegado muito tempo no campo. Por razões que eu acredito serem importantes para o exercício, para o exercício das investigações, eu acho isso importante. E lhe digo que isso dá resultado. Então não tem absolutamente nada. Eu não sou citado em operação Cartola nenhuma. Eu não existo nisso, a não ser no dia da eleição, na Rede Globo, por motivos claros, que haverá de provar se eu tenho algum envolvimento com isso. Eu já entrei também na justiça. Para mim pode ser Rede Globo, pode. No dia da eleição, vem com uma notícia dessa. Imagina, eu cheio de coisa para fazer, envolvido com a Operação Cartola. Pois bem, esses esclarecimentos anteriores eu gostaria de fazer. Um outro esclarecimento, eu não tenho informação, já entrando nos assassinatos, que as munições, ou a arma, ou a munição, eu acho que era munição, seria da administração penitenciária. Acho até que pode ser. Porque a grande maioria de armas e munição, quem compra é o Estado brasileiro. Infelizmente você tem isso. O senhor sabia que no ataque ao PB1, eu vou dizer, isso não sai em canto nenhum, mas eu vou dizer, tem indícios de que uma parte da munição tinha vindo da administração penitenciária, roubada sabe quando? Como a ironia do destino é terrível, na época o senhor Valber Virgulino era secretário. Eu não estou dizendo que ele era o responsável pelo ataque ao PB1, muito menos eu que sou responsável. São coisas que o Estado ele tem que caminhar de 400 anos, talvez como a Inglaterra, para ter um nível de controle, o Estado brasileiro que eu falo, não só o nosso, não, para ter um nível de controle desse tipo de coisa. Você não tem como. Mas aconteceu isso no PB1. Fora as munições dos grupos que foram resgatar, sabe quem? Outra ironia. Um assaltante de banco. Preso 2 vezes por essa polícia daqui que vem sendo enxovalhada
e pela segurança que vem sendo enxovalhada através dessas redes sociais aí, por uma pessoa, por duas, por quatro. É algo que esse assaltante, tem ligação política, sim. Esse assaltante era assessor do prefeito de Campina Grande, do gabinete. Eu não estou dizendo que o prefeito de Campina Grande tem nada a ver com isso, não. Porque eu não posso ser irresponsável a esse ponto. Né? Como também não posso admitir irresponsabilidade contra a minha pessoa. Mas ele era assessor do gabinete, viajava com deputado, quando determinado deputado, hoje deputado da Assembleia Legislativa. E não era daqui, não. O deputado que me refiro, para não ter dúvida, é o senhor Tovar Corrêa Lima. E não estou dizendo que o senhor Tovar Corrêa Lima também tem algum envolvimento com explosão. Mas a operação foi feita para tirar o senhor Romário, conhecido como Romarinho, que tem uma forte ligação política. E não é comigo, e nenhum assaltante de banco tem relação comigo. Nenhum. Não existe, eu não tenho relação com esse tipo de gente. E se alguém em alguma dança, vai ter ali uma foto, sim, uma foto, é possível tirar uma foto de qualquer situação e daqui a pouco alguém cometer uma bobagem ou um crime. Isso não quer dizer que alguém estivesse no centro disso. As palavras da querelada seguinte, ela aponta o irmão do senhor, o Coronel Coutinho, como uma pessoa próxima desses assaltantes. O que o senhor teria a dizer assim? É uma mentira. É uma mentira. Todas as pessoas ao meu redor, Jailton, Coriolano, Gilberto, Estela, todas elas estão sendo chamadas para isso, por essa criação fantasiosa. Aonde é que consta que meu irmão chamado Coriolano Coutinho, inclusive a processa também, aonde é que consta que ele teve algum envolvimento com qualquer crime, com qualquer assalto? E a pessoa se acha no direito de dizer, não, eu não provo não, mas é. Ora, como é que não prova, mas é? Então qual é o desprezo que tem pela Justiça, pelo Ministério Público e pelo Executivo? Porque os assassinatos passaram pelo Executivo, pelo Ministério Público e pela Justiça. Só essa senhora e mais 3, uma eu não processei. Observe, eu não processei a mãe do senhor Bruno Ernesto, porque eu acho que o maior crime disso tudo é a manipulação que essa senhora e a senhora Pâmela fizeram com aquela mulher nitidamente desequilibrada, nitidamente, e por razões óbvias. O maior crime, essa teia aí, ela foi constituída por essas pessoas e mais o senhor Helder Moura e o senhor Gilvão Freire. Gilvão Freire, quando recuou, mas o Helder Moura não, e por outras razões, porque eu tenho uma prática, por isso que uma parte da imprensa não gosta, é tão militante, que depender de mim não vale. Se você vende um produto, você recebe. Agora, você receber para não falar mal, eu não pago. Como gestor público, nunca paguei. Fui prefeito e fui governador, e não pagarei. Então, essa trama aí de pegar as pessoas próximas e dizer para aquela senhora, não ouvi dizer, alguém disse, aí diz no corredor, olha, não, a Osmilda me disse no corredor. A Osmilda não veio aqui testemunhar, convocada que foi. Então é uma ilação, é uma acusação que, evidentemente, Coriolano Coutinho já tomou as providências contra a senhora Laura e ela vai ter que provar isso, porque ninguém pode achar de dizer que alguém está envolvido com explosão de banco se esse alguém jamais foi citado ou tem qualquer participação com nada. Essa é uma coisa que eu gostaria de uma outra questão, doutor. Nunca houve, faz parte da sua pergunta, da pergunta do senhor.
Nunca houve, no dia da morte de Bruno Ernesto, esse prêmio divino. Isso é de uma maldade. Isso é de uma maldade. Eu notei que a mãe do Bruno Ernesto, ela ficou... E você imagina uma mãe ou um pai, ou alguém, dizer que alguém estava brindando a morte? Qual o interesse que eu nem conheço o rapaz? Eu saí da prefeitura em março de 2010, dia 30 de março. 30 de março de 2010. A prefeitura, em razão de um projeto chamado Rampa Digital, comandado pelo então secretário Aguinaldo Ribeiro Veloso Borges, hoje deputado federal, ordenador de despesa, através de uma emenda do senhor Rômulo Gouveia, a prefeitura tinha recebido 4 milhões e 100 numa emenda, que as emendas de 40 milhões, que consta lá, 4 milhões e 100 apenas. Nós colocamos mais 1 milhão, uns 700, 800 mil reais. Eu paguei só 2.300 e implantei o serviço. Toda a praia teve internet, só que precisava colocar os protetores de oxidação, que eram as fases posteriores que foi dito aqui. Os protetores de oxidação em 17, se não me falha a memória, 17 torres na cidade para você cobrir. E na praia, inclusive, e isso engasgou porque não tinha, já eu fora, já tinha saído para disputar o governo do estado. Engasgou porque não tinha torre, não tinha, os edifícios não teriam CD e tal, enfim, e que aquilo precisava continuar a ter a implantação, não só com dinheiro, não só com dinheiro de emenda e também dinheiro próprio, bem como a continuação. Eu precisava, a prefeitura precisava contratar as novas etapas, porque não foi feito, aí oxidou o anterior. A minha parte, de apenas 2 milhões, repito, ou seja, 5% a minha parte ela foi feita, não há qualquer questionamento. Eu não respondo a esse tipo de questionamento. Aqui, ó, a sentença perdão, está aqui. Ministro Alexandre de Moraes, está aqui dito. TRF, eu não faço parte. E eu estou sendo acusado de uma coisa sem fazer parte. E observe que várias vezes a senhora Laura diz o quê? Diz, não, mas tem investigação 1.200, pode ter 200, não vai me atingir, eu não. Ora, como é que alguém condena antes da justiça? Porque eu fui condenado como mandante, aliás, foi repetido aqui que eu era mandante de um crime. Então, a famosa noite do vinho, isso não existiu, é mentira. É uma criação. Eu não sei como é que alguém pode se passar para isso. Eu não sei se é ódio, né? Porque uma parte, não, isso é ódio, tá? Então cria tal, mas sustentar isso e em função de quê? Em função de 2014, em função de 2016, em função de 2018. Isso foi sustentado em função disso. Uma pessoa dizer que viu um brinde que estava tomando e celebrando, não há nenhum, nunca existiu esse quarteto junto no mesmo momento. Isso é mentira, é uma falsidade. Eu, Coriolano e Estela Gilberto, nunca existiu o telefonema que a senhora Pâmela, mas não sabe dizer a quem, apenas disse a quem? A famosa Oswilda. Que é quem? Gente do senador envolvido na política. Né? Ou seja, se criou um enredo aqui de que haveria uma celebração de uma morte. Eu tive conhecimento do sequestro por um telefonema da deputada, não era deputada, Estela. Porque eu não conheço o Bruno, não conheci o Bruno. Porque a mulher do Bruno, essa sim eu cheguei a conhecer, chama-se Carol, que era desde 2005, acho que era estudante na época, tinha terminado, uma militante lá, enfim, jovem bacana, né? E passou a trabalhar na prefeitura. E eu lembrava dela.
E Estela disse: Ricardo, pelo amor de Deus, tem uma notícia aqui que o marido de Carol foi sequestrado. Eu liguei para Cláudio Lima, disse: Cláudio, todo mundo na rua. Como já fiz em outros casos que também me pediram a mesma coisa. Todo mundo na rua. Tanto é que imediatamente as pessoas foram presas. A sentença, o inquérito está aqui, de Bruno Ernesto. E a sentença está nos autos, o inquérito está aqui. Não há qualquer questionamento, nem por parte dos criminosos. Não existe qualquer questionamento, eles confessaram. Aí essa senhora acha pouco ao lado da senhora Pâmela e ao lado desses que estão ao redor incentivando, né, porque faz parte do... acha pouco e cria um medo desse, alimentado durante anos e anos, e que não tem mais fim, né, porque se sente no direito de postergar as coisas, de fazer isso, aí depois cria uma outra história, requenta a notícia, né, vai lá no STJ. O senhor sabe que eu passei 2 anos em busca de ter acesso a algo que diziam, que eu nem sequer sabia, que eu era que é esse tal do inquérito aqui que a senhora Laura falou. Eu não tive acesso, eu nunca vi isso no judiciário, eu não tive acesso. E mesmo assim chegou aqui, aí mandaram me ouvir, eu disse: eu faço questão. Não, mas pode ficar calado, já que você não conhece inquérito. Eu digo: de jeito nenhum, pode falar. E o procurador da República e a juíza me ouviram. E eu não faço pré-julgamento de nada. Não só vai ver o que é que vai dar. Porque é a mesma coisa que tem lá, é essa aqui. Ouvi dizer, não, na cidade comentaram. Alguém disse: não, eu não posso dizer quem é. Aqui não. Chegou ao cúmulo da senhora Pâmela pegar um telefone meu. Disse: não, aqui está o telefone cheio de coisa. Tem nada. Porque não pode ter nada. Porque não vai ter nada. Porque não, sabe, não passa por mim. Absolutamente nada relacionado a isso. Minha única ação foi pedir para a polícia, para o secretário, que botasse polícia na rua. O Bruno Ernesto nunca participou, nunca foi do grupo. É mentira o que foi dito aqui por Pâmela. E acho que seja mentira também, falsidade também em depoimento, que ela tinha contato com o Bruno. Pode ir atrás que isso é falso. Eu desenvolvi eu tenho até medo às vezes dessa, né, eu estou supondo, mas uma análise de discurso, eu meio que faço isso. Aquilo lá que diz: não, mas eu tenho contato nas redes. E tem como recuperar, né? Se for atrás, aquilo é mentira. Porque não existia. Quer dizer, eu não conhecia, eu não sabia quem era. Que a senhora Pâmela saberia quem era. Não tem sentido, não tem nenhum sentido. Não existia denúncia de Bruno sobre isso, não existia nada. A denúncia foi criada dentro desse burburinho aí, dizendo que tinha sido 40 milhões, tudo mentira. Não tem nada disso. Pois bem, não houve vinho, não houve celebração e não houve telefonema. Pelo amor de Deus. Isso é tão... Que, repito, eu não processei uma pessoa aí, que foi a mãe. Até então, né? Porque se eu achar que tem alguma coisa a mais, eu me sinto no direito de me proteger. Não é para calar a boca de ninguém, não. É para uma pessoa começa com calúnia, né, infâmia, que difama o outro, tem que responder. Mas ela não processei porque eu acho que a maior vítima disso aqui é ter pego uma mulher, mãe, como boi de piranha. Estão alimentando desde o início, desde que começou isso. Estão alimentando para usá-la. Para usá-la. Como também eu acho que tem outras pessoas sendo usadas também. Acontece que isso tem, penso eu,
tem que parar. Eu não era, repito, prefeito, eu fui prefeito até março de 2010, não conhecia, não tenho nenhuma informação, a não ser aquela criada na imprensa, desses 40 milhões, que ia ter um superfaturamento. Tudo, eu paguei 2 milhões e 400 por tudo aquilo que foi da praia, e que eu morava na praia e eu usava, inclusive, e que foi inaugurado em dezembro de 2010. Dezembro de 2009. Foi inaugurada a parte da praia, que ficava nos postes, em dezembro de 2009. Eu moro na praia, eu usei. Agora, que tinha que ter, porque ia chegar toda a cidade e tinha que ter 17 torres. Não houve e se parou isso. Uma pena, por sinal. A licitação aprovada pelo TCE, aliás, ela não foi aprovada, ela foi feita pelo TCE. Ela foi feita. O TCE desmembrou a primeira licitação, a proposta feita pela Secretaria da Administração da Prefeitura, né, que não era por mim, pela Secretaria, era uma só licitação de equipamentos e instalação. O TCE mandou desmembrar, eu disse, nenhum problema, mande para lá. E mandaram para lá, o TCE articulou e foi publicada a licitação, aprovada pelo TCE, e pronto. Na mesma noite, eu acho, e também 5 dias depois, o inquérito estava concluído, do latrocínio de Bruno Ernesto, sem qualquer interferência minha, a não ser, repito pela terceira vez, o meu pedido por telefone, e não tinha reunião com Gilberto, com Core e com Estela nenhuma, é mentira isso. Por um pedido de colocar a polícia na rua e prender esses caras e achar o menino, porque a ideia era achar o menino, não sabia que tinha sido assassinado. No interrogatório ele tinha falado. É porque eu não ouvi. Não ouviu o quê? É porque ele falou. Você tá pegando a conta da gravação depois. Você está em bom som, está em bom tom. Eu estou falando, inclusive, eu até me desculpo por estar falando um pouco não está exaltado, na normalidade. Mas aí os indiciados que foram condenados, 3, no caso do Ernesto, Ministério Público, Justiça e Executivo. Se tiver alguma coisa, eu sou daqueles que queria que reabrir tudo de novo. Eu não tenho qualquer problema. O que é que eu tenho a ver com isso? Agora, é muito esquisito que uma pessoa, 2, 4 pessoas coloquem dúvidas onde nem o juiz teve, nem a polícia, nem o Ministério Público e nem os acusados que confessaram que era para vender o carro, comprar carro, alguma coisa assim. Eu, Excelência, eu anotei aqui, deixa eu só me situar, perdão, mas essa sequência de coisas, ela inicialmente veio, né, de um certo desconforto ou muita importância da senhora Pâmela com aquilo que era essencial, pelo menos para mim, e eu acho que para o filho que nós temos junto. Né? Não havia clima de convivência. Eu tinha que dormir no quarto com a porta trancada, se eu ter ideia. Porque tudo é possível. A senhora Pâmela derrubou o muro da granja, uma repartição cheia de policial. E não, policial não é para mim não, é porque é um prédio público. Não fui eu que coloquei lá não, ao contrário, tirei tudo que era polícia, botei guarda militar da reserva para aumentar o contingente lá fora, se eu ter ideia. Ela invadiu com um carro, derrubou o muro, passou 13 segundos lá dentro, dando cavalo de pau. Imagina se meu filho estivesse lá brincando. O Ministério Público está lá processando, porque ninguém pode invadir um prédio público.
Foi recentemente, não para, isso não para não, doutor. Não para. Foi recentemente no Conselho Tutelar, sendo processada pelo Conselho. Foi dizer que eu tinha agredido meu filho. Eu nunca agredi meu filho. Aí a psicóloga disse, não, chama aqui a criança. Eu disse, não, meu pai não. Meu pai não. Ou seja, mas é uma loucura. Né? É uma loucura. Aí o Conselho Tutelar expediu lá, está na vara da infância, está no Ministério, na Curadoria, né? Pedindo providências, porque isso é alienação parental. É um negócio que, sabe? E bombardeio sobre uma criança, bombardeio. Eu nunca respondi nada, observe, não há nada da minha parte. Eu estou aqui, eu aguento tudo isso. Eu não respondo. Meu único canal é a justiça. Eu primeiro não vou ficar me trocando palavras, sabe, com esse tipo de coisa. Não ouvi dizer, não é ele mesmo. Mas como é que é ele mesmo? Não, foi ele que mandou matar a blusa. Mano, que isso é essa? Que negócio sem pé nem cabeça. E tentando criar o fato consumado, que é isso que se trata. Não é a prova, é o que as pessoas acham. Mas isso é tão absurdo que isso não, observe, não proliferou. Isso não é tão absurdo que ninguém dá um mínimo de credibilidade a isso. E imagina se eu tivesse uma peinha, desculpa a expressão popular, uma peinha de alguma coisa que me ligasse a qualquer coisa dessas todas e demais. Eu já teria sido trucidado aqui dentro desse estado. Eu sou uma pessoa que todos os meus passos são vigiados. Eu não reclamo disso não. Agora eu já teria sido. Mas não, você não tem nada a não ser as ilações que são ditas aqui e as construções criminosas e que mexem com o afeto das pessoas. No caso que não faz parte daqui do meu filho, né? No caso da mãe, a mãe de Bruna Neto, da outra senhora, essa eu nunca vi, né? E dizer que disseram em queimadas, disseram o quê? E que eu mandei, essa coisa eu não falei, que é outra mentira, que eu mandei, que Coriolano tinha me telefonado para eu mandar. Com isso aqui que eu estou dizendo, imagine se um governante que comanda um negócio desse, da repressão, tá? do aperto no sistema penitenciário. Observe que virou Amazonas, virou a expressão que se usa de levante dos presídios. Virou Amazonas, virou Rio Grande do Norte, virou Rio de Janeiro, virou Pernambuco. Saiu virando naquela época, isso foi uns 8 meses. A Paraíba era secretaria era todo dia, 4 horas da tarde, era reunião por mensagem, fechou a visita, fechou. Era de um aperto, porque se não apertasse naquele momento, aperto que eu falo é respeitando tudo, porém, dizendo, rapaz, nós estamos aqui vigiando, não faça levante aqui. Aí dizer que eu tenho aproximação com esse tipo de gente, eu acho que é uma... E finalmente, né, outra que foi também dita como se tivesse alguma consequência, tivesse alguma veracidade, vazamento de nudes, foi da quarta-feira, vazamento de... E eu não tenho foto de ninguém. Eu não me passo para bater foto. Eu não tenho esse tipo de interesse. Eu não tenho necessidade de mídia. É diferente da senhora Pâmela. É diferente. Qualquer pessoa da área do conhecimento da psique humana vai entender isso muito mais do que eu estou dizendo. A necessidade da exposição é total. E o que leva é a parte que me toca. O restante eu não tenho nenhum direito de fazer nenhuma crítica. Cada um faz a sua vida o que quiser. Mas leva o meu filho junto.
contra o ECA, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e contra também uma situação fática que é ser filho de um governador. Portanto, essa turminha aí, presa, né, cumprindo pena, uma polícia que não tem mais vereador nem deputado botando para fora de cidade, porque eu não permito, eu não tenho um delegado indicado, eu não tenho um diretor de cadeia indicado por deputado, por vereador, por líder, zero. Ou seja, aí alguém chega e diz, não, tá em conluio aí. Garanto que quando não era assim, ninguém dizia isso. Hoje, com essa conformação que traz resultados, e é a correta, não estou também querendo ser melhor do que ninguém não, mas estou dizendo que é assim hoje. A gente vem alguém levantar esse tipo de falsidade, de calúnia. Eu tenho todas essas, desde o inquérito 37, 36, que aqui foi dito que não tinha baixado o TRF5, está aqui na minha mão, o ministro Alexandre de Moraes. Não achou o inquérito do TRF5, eu não faço parte. E foi dito aqui que eu fazia parte. Que não, foi lá para a STJ. Da mesma forma que não, mas tem um inquérito, claro. Se eu chegar ali e disser, o doutor Fábio está ali maquinando a morte de alguém. Vão ter que abrir alguma coisa para poder saber se é verdade ou não. Imagine levarem uma mãe sofrida a uma situação como essa. Não, alguém disse, e ninguém sabe quem disse. A não ser, repito, Pamela, Rosmilda, né, e Laura. Só tem essas. Então, é uma situação que a única coisa que eu quero é que essas coisas possam, se tiver alguma coisa, eu tenho que ser condenado. É assim que é a lei, é assim que é o direito, e eu não estou aqui, né? Mas se não tiver, ninguém pode estar atacando os outros dessa forma. Tem mais alguma coisa para falar sobre as sessões? Eu não tenho acesso ao telefone da senhora Pâmela. Não tenho acesso. Ela disse que tinha tido ao meu, né? Tanto é que confessou um roubo do telefone aqui na audiência. Ela confessou o roubo, ela disse que pegou e entregou. Mas nenhum problema, porque não tem nada com nada, não me atinge. Então eu não tenho nada a ver com vazamento de foto, de nada. Afinal, você imagina o que um marido ou um ex-marido ganharia vazando? A desmoralização, né? Eu nunca vi nem as fotos, não sei. Eu não transito nessa área. A senhora Pâmela chegou ao fundo, também não faz só para exemplificar essa necessidade de postar, né? Isso aí me mandaram, aí eu tive que ler, porque eu não acompanho essa senhora, sabe? Quando me mandam, aí eu passo para os advogados, olha, tomo as providências, né? Porque é a única coisa que eu faço, eu nem chego a ler tudo, porque imagina o que é ler aquilo que foi lido aqui dentro, aquela confusão que está ali, que envolve pátria, que envolve. É algo difícil, né? Mas a senhora Pâmela chegou a postar que colega William Bonner, eu quero desfazer um comentário que está muito forte aqui na Paraíba de que nós temos um caso. Nós não temos um caso, não, nós não estamos namorando. Postou na rede do cara. Aí eu acho que eu faço assessoria e disse, não. Ou seja, a busca de notoriedade leva as pessoas às vezes a perder o sentido Tem gente que fica escrava disso aqui, ó. Tem gente que fica escrava e não tem mais um limite da realidade. E chega num ponto que não pode mais recuar. Chega num ponto que não tem como. Aí tem que fazer esse absurdo mesmo. Se não tem prova nenhuma, mas foi ele. E é isso, doutor. A senhora abordou todos os pontos.
A defesa, não tenho nada a esclarecer, foi muito bem. O governador secou tudo que a gente tinha para esclarecer. A doutora Laura, Só tem uma pergunta? Eu tenho, porque na hora que ele falou eu não escutei realmente direito. O senhor Ricardo, o senhor falou, naquela hora eu não consegui realmente escutar, o senhor me perdoe. O senhor disse que o inquérito de Bruno foi concluído em 5 dias? Não, só para confirmar, porque eu não ouvi direito. 5 dias. Deixa eu só... E só uma outra pergunta que eu teria a fazer. O senhor disse que no dia da morte de Bruno, o senhor disse que estava acompanhando as informações e ligando para o secretário de Segurança, Cláudio Lima, enquanto o rapaz estava sendo sequestrado? Deixa... O assassinato de Bruno foi no dia 7 de fevereiro e o relatório do inquérito foi no dia 16 de fevereiro. Certo, só para anotar aqui. Mas está aqui. Certo, não, só para... 8 dias. Assinado. O senhor acompanhou esse caso? Não. Apenas respondendo sua outra pergunta. Certo. A Estela, que não era deputada, me liga aflita, dizendo que o marido da Carol, eu sei quem é Carol, tinha sido sequestrado. Eu liguei para Cláudio dizendo: Cláudio, secretário, todo mundo na rua. Essa foi a expressão que eu usei: todo mundo na rua, tem que achar o menino. E aí, mas eu não acompanhei inquérito, porque eu não tinha que acompanhar inquérito, não é a minha função. O senhor se recorda em que local o senhor se encontrava quando fez essa ligação para o senhor Cláudio Lima? Para Cláudio Lima? Eu acho que na Sala da Granja. Na Sala da Granja? Acho que lá. O senhor se recorda o horário? Acho que era à noite. À noite? Era começo da noite. O senhor se recorda se tinha mais alguém perto do senhor quando o senhor fez essa ligação? Não. Certo. Muito obrigada, Excelência. Tem uma pergunta, doutora? Tenho. Portanto, é falsa a informação que a senhora Pâmela chegou, viu a reunião, sim, ela viu uma reunião e ao mesmo tempo ouviu um telefonema. As duas informações totalmente falsas. Nem ela chegou, nem falou, nem passou e nem ouviu nada. Ela criou isso. Ou alguém mais além do que ela criou. Certo. Então, pegando essa deixa aqui no final, né? Posso contar? Pode falar. Não teve comemoração, não teve vinho, mas essas pessoas estavam no dia. De jeito nenhum. Né? Falso. Esse inquérito que é tão falado aqui, o 1200, né? 1200, realmente ele existe e o senhor foi ouvido em certa investigação? Eu fui ouvido na Justiça Federal. Eu acho que se for do ministro Félix Fischer, que eu não tinha acesso ao inquérito, eu não sabia o que aconteceu. Eu desconfiava, né? Porque veio desse tipo de coisa aqui. Né? Como o telefone usado. Como o telefone, como isso, pronto, aí, olha, e passei na sala, ouvi alguma coisa, alguém disse, e pronto, e botaram isso. Denunciação caluniosa, utilização indevida de meios de investigação, de instituições públicas, e eu fui ouvido e disse tudo isso. Mas eu digo assim, especificamente, alguma investigação relacionada à morte do Bruno. Se o senhor foi ouvido em relação a isso, se existe aqueles fatores. É em função disso que elas fizeram. Elas fizeram algo muito grave. Chegou lá e disse: não, olha, eu ouvi uma conversa tal. Você imagina. Aí lá, ajudado por mais pessoas, né? Ajudado por mais pessoas que têm influência, abriram uma investigação. Nenhum problema, eu não tenho problema com investigação. Não existe, né? Uma investigação. Creio que sim. E o resultado eu não posso adiantar, mas o resultado eu sei qual vai ser, porque não. Sim, mas não houve conclusão ainda. Não, acho que não. Em relação também a esse processo do GAECO, tramitando GAECO, que também investiga a participação do envolvimento do coreano a uma associação criminosa que ceifou a vida do Sebastião. O senhor tem conhecimento se existe essa investigação no GAECO? O conhecimento que eu tenho é de outras ilações e confusões, não me envolvendo, mas aí da doutora com o promotor, tá, que passa por essa mesma linha ali, por essa mesma coisa. Tá?
de acusações sem que nada seja colocado. Só sei, sabe? Do policial, então, interrogador, querelante,